nos balizar e nos direcionar para uma ação mais eficaz possível, né, para que a gente tenha efetividade depois no nosso apoio. Eu acho que eu queria deixar, então, essa reflexão para os institutos, né, reforçando a importância desse seminário, que ele começa, na verdade, um ciclo, ele termina um ciclo, né, passado, começa um futuro, mas o seminário ele tem um simbolismo muito importante, que ele joga luz, né, periodicamente nessa questão da gestão, para a gente não esquecer disso, né? Acho que é importante. O programa ele tem todo ano, né? A gente já sabe que vai ter. Mas é importante esse seminário, onde, por exemplo, tem a oportunidade de ter a presença de ministérios, né? A gente tem a expectativa do próprio ministro aqui no encerramento do dia de hoje. Então, esse seminário, eu acho que se reveste desse simbolismo periódico que é muito importante para o sistema. Acho que é isso. Obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Edgar, foi muito interessante sua palestra, senhor. Agora, um dos papéis atualmente que se espera muito dos institutos, até pelo processo de crescimento, é o papel de engenharia, de prestação de serviços, de ligação entre a questão da pesquisa e o setor produtivo propriamente dito. Os instrumentos que foram apresentados aí, eles estão muito desenhados para pesquisa e desenvolvimento, sem levar muito em consideração essa fase que, para mim, é estratégica do papel dos institutos. Como é que a FINEP entra nesse processo? Bom, eu acho que... É só para ajudar, viu? Não, perfeito. Eu acho que eu vou entrar, então, mais em detalhe em relação ao Cibratec. O Cibratec, a função do Cibratec é exatamente chegar ao setor produtivo. Ele não é um instrumento de apoio às instituições. Ele é um instrumento de alavancagem das empresas para aumentar a competitividade das empresas. E o meio, né, que a gente pretende alcançar isso com o Cibratec é através das instituições. Essas instituições formam redes. Então, a gente tem 3 componentes no Cibratec: as redes de extensão tecnológica, que são capitaneadas, como eu disse, por exemplo, pelas secretarias estaduais. Esses institutos se agregam a essa rede e vão atuar junto às empresas. E vão atuar proativamente, porque eles vão buscar essas empresas. Essas empresas, elas não conhecem o sistema. Então, eles têm que ir buscar essas empresas no mercado em função do setor local, né, que seja mais relevante. Então, já é uma ação proativa. Num nível tecnológico bem baixo, porque essas, em geral, são micro e pequenas empresas que ainda não... quando eles chegam com mudança no processo deles, na linha de produção deles, muda a temperatura do processo, eles ganham produtividade de 20% naquela ação específica. Então, é uma ação direto na empresa. A gente tem os serviços tecnológicos, também são redes, os institutos todos, a maioria tem laboratórios, que são acreditados no metro, que é um requisito, né, do próprio programa, para viabilizar a que as empresas consigam qualificar seus produtos para colocar esses produtos no mercado, tanto interno quanto externo. Então, de novo, é uma ação voltada diretamente para a empresa. Ainda também não na questão do desenvolvimento, mas na questão de um ambiente em que as empresas precisam para se colocarem no mercado. Senão, elas vão ter que buscar esse serviço especializado fora. Então, a gente precisa estabelecer esse parque laboratorial. Então, é o serviço tecnológico. E tem os centros de inovação, onde a expectativa, aí sim, é de levar conhecimento gerado para novos produtos e novos processos junto às empresas, através de projetos cooperativos. Quer dizer, são projetos demandados pelas empresas, em que as instituições que têm a competência para resolver tecnologicamente, né, esses processos.
Então, por isso que eu disse que eu achei que o Cibratec tem muito a cara dos institutos. Claro que a gente está numa fase inicial de implementação, a gente vai precisar fazer avaliações, né, de resultados mesmo, de parciais, e eventualmente mudanças de rumo, mas do ponto de vista de desenho, quer dizer, me parece que ele tenta ir nessa direção de colocar um instituto na interface entre o conhecimento gerado e, efetivamente, a apropriação desse conhecimento pelas empresas. Fico feliz que está falando que vai fazer que a gente fará uma análise, provavelmente poderemos mudar alguns rumos do Cibratec. Sem dúvida não tem a procuração dos institutos de pesquisa, mas tenho a impressão que vou falar em nome deles. O Cibratec Extensão é uma situação muito difícil para os institutos, né? Nós somos o proponente executor, temos que dar uma contrapartida e não podemos prestar o serviço de extensão. Não podemos ser remunerados pela prestação de serviço de extensão. Então, se nós somos os extensionistas, e não podemos ser remunerados por isso, simplesmente impossível de operacionalizar. Sem dúvida, para operacionalizar isso, alguma mágica está sendo feita, porque se a gente for levar a ferro e fogo os critérios estabelecidos, nós não temos condições de fazer isso, né? Então, então peço licença se eu não estou falando em nome dos institutos, mas creio que sim. Mas isso não é para amanhã, essa é para uma discussão e uma solução que precisa ser imediata, né? E a segunda, uma mais leve agora, é o NAGES. Quando sai o resultado e qual a expectativa de contratação? Não é tão leve, né? O NAGES está tendo uma grande dificuldade. Eu sei. Bom, em relação ao Cibratec, né, inicialmente, a gente conhece essas demandas, né? A gente não desconhece, né, essas demandas dos próprios institutos, mas tem um marco legal que a gente já viu que complica muitas vezes na execução, né, dos projetos. A gente alterou recentemente, né, nós temos um novo marco legal para esses recursos, que é a instrução normativa do FNDCT. E agora, a forma de implementação é essa questão que eu digo que podemos fazer uma avaliação, uma reflexão para ver que saídas teríamos. De qualquer forma, o marco legal ainda é um grande impeditivo. Mas a gente pode, como a gente conseguiu já alterar o marco legal uma vez, mas eu traria eu não terminaria essa discussão. Essa discussão precisa ainda estar viva, né? Essa é uma discussão que precisa ser, enfim, não deixar essa temática morrer só por conta do marco legal. Em relação aos núcleos de inovação, a nossa expectativa é que a gente consiga realizar a reunião no final de abril para avaliação, e a gente imagina que a segunda quinzena de maio a gente deve ter o resultado. Edgar, eu sou o Ricardo, representando a FATEC Praia Grande, e eu queria fazer a seguinte pergunta. Pelo próprio edital do NAGES, se não me falha a memória, ele tinha uma abordagem muito mais de formação dos departamentos de inovação, das empresas que ele atendia, do que de execução em si de pesquisa aplicada e de desenvolvimento. Existe alguma iniciativa ou alguma perspectiva de iniciativa de apoio à criação de novos institutos? Do ponto de vista de apoio, de fato, a gente não tem essa linha de criação de novos institutos. Mas no âmbito do NAGE, o que a gente está apoiando é a estruturação, né, de núcleos, né, mas que vão efetivamente prestar esses serviços junto às empresas. Então, é uma ação, claro, que pode envolver, paralelamente, a questão da capacitação, provavelmente vai ser necessário, e a gente está aberto para isso, mas a gente quer o compromisso do atendimento na ponta, junto às empresas.
Então, eventualmente, você pode estar até